Pai amado, eu trago à memória, Senhor, o desejo do Senhor, que todos nós possamos entrar no descanso do Senhor. Sabe, Deus, aquele descanso que Josué falou, aquele descanso que está lá em Hebreus. Senhor, revela, Senhor, traz, Pai. Senhor amado, traz mais desse dia que é eterno, Senhor. Senhor amado, mas traz mais para a gente, Senhor, que hoje o Senhor possa orquestrar. Não foi um homem que mandou fazer isso, foi o Senhor que mandou, e o Senhor mandou escrever este livro com um propósito, Senhor, e que este propósito seja estabelecido agora na vida e na família de cada um, Senhor, que está conosco agora ou que vai chegar depois, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você que está aí conosco, chegando agora, eu quero dizer para você que toda essa jornada está acontecendo com este livro aqui, Alegria, né? E são 7 semanas que estamos caminhando com Deus todos os dias, tendo a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés. E hoje, nesse dia tão especial, que é o 7º capítulo do 7º dia, cujo tema nós estamos trabalhando aqui, o mais valente é nobre, mais valente Jesus Cristo, né? É Ele mesmo que vai lá e amarra o valente e arranca tudo aquilo que ele lhe roubou, né? Jesus Cristo mais valente, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e debaixo dessa potente mão de Deus estamos aqui hoje para conversar, e com tantos amigos especiais aí nesse dia, nessa noite, viração do dia. Eu quero começar com a minha amiga Etienne, que está aqui conosco, né? Etienne, Etienne tem uma parcela tão importante nesse livro Alegria, né? E eu quero te agradecer, Etienne, mais uma vez, por ter sido boca de Deus na minha vida, e ter realmente ali trabalhado como alguém que falou: Kátia, escreve logo. Deus quer isso agora, né? E que alegria ter você aqui hoje, nesse dia. Deus te abençoe, querida. Conversa com a gente, Etienne. Obrigada. Prazer imenso. Tem muita gente aqui que já me conhece, a gente já se falou antes, então é uma honra para mim, principalmente com você, apóstola Kátia. Paz a todos. É um privilégio. Eu conheci a apóstola Kátia antes dessa ocasião, eu já tinha ouvido ela falar antes, e ela foi um dia, então, falar na minha igreja. Era um evento de mulheres lá, e enquanto ela falava, eu estava assim, até meio distraída, pensando em mil coisas. E, de repente, no meio da pregação dela, ela falou: a alegria do Senhor é a nossa força. A hora que ela falou isso, Deus deu uma visão para mim de um livro que teria plantas na capa, e uma planta na capa, e um livro chamado Alegria. Eu pensei: meu Deus, como que eu vou falar com a palestrante no final, né? Uma apóstola. E eu fui, com esse carinho que ela tem, a gente conversou brevemente, e eu falei assim: olha, apóstola, eu tenho um recado para você de máscara ali, e Deus falou que você tem que escrever esse livro, e rápido, e agora. E ela imediatamente acatou e começou a sonhar junto, né? Foi extraordinária a jornada da composição do conteúdo para ela. Muitas vezes estamos em situações na nossa vida e nós não sabemos o que fazer com ela. São situações terríveis, são decepções, são pressões, são momentos em que você está perdido em muitos problemas. É o Senhor quem permite para que nós sejamos provados. E o que fazer com isso? A apóstola Kátia fez um livro. E tem pessoas que fazem uma música, tem gente que faz um filme, tem gente que faz um jantar, tem gente que usa esse tempo para orar, e tem gente que faz tudo isso ao mesmo tempo. E foi isso que eu vi a apóstola fazer com todos os enfrentamentos que ela estava tendo.
Eu não posso deixar de mencionar que a Duda, que foi uma incrível parceira nesse tempo. Imediatamente eu liguei com a Duda rapidamente captou, se emocionou, construiu a ideia, fez um belíssimo livro. Eu tenho que levantar um vídeo para essa hora, né? Construiu brilhantemente, com muito profissionalismo, e foi uma obra maravilhosa de fazer. O que me surpreendeu na composição dessa obra foi que a apóstola estava passando um momento pessoal terrível. Assim que eu terminei de falar com ela, ela sumiu por uns 5 dias. E eu pensei assim, não, então ela não vai fazer mais o livro. Acontece que aqueles dias todos ela tinha estado no hospital, numa situação familiar delicadíssima. E eu fiquei muito emocionada quando eu soube que, em meio a tanta tristeza, tanto momento de luta, ela estava escrevendo um livro chamado Alegria. Meu Deus. E foi um choque para mim, porque eu liguei para ela depois de 4, 5 dias e falei, oi, apóstola. Só que segundos antes de eu ligar para ela, a Stephanie olhou no Instagram dela e falou, tia, olha a mãe da apóstola aqui. E eu olhei, quando eu olhei a mãe dela na foto, o meu coração se encheu, e quando eu liguei para ela, eu já liguei com um sentimento muito sério, assim, o Senhor, o Espírito Santo tomou o nosso relacionamento, e deixou de ser uma amizade, um relacionamento, passou a ser agora, apóstola, que adjetivo que eu dou aqui, passou a ser um mover espiritual, ao ponto de eu pensar um versículo e ela ter lido o versículo à tarde, ao ponto de ter pontos que a gente, quando foi falar uma outra... Então, o Espírito Santo fez isso. E a Stephanie cantou uma canção para ela naquele dia, ela chorou bastante conosco, choramos juntas, emocionadas, e assim nasceu a Alegria. A Alegria, esse livro, nasceu em meio a tristezas, em meio a lutas, mas havia uma promessa de descanso, havia uma promessa de que a situação ia virar, e eu me lembro de momentos em que a gente orou assim na UTI mesmo, e a apóstola, você vai celebrar e o livro vai ficar pronto antes do Dia das Mães. E ficou, graças, obviamente, a toda uma equipe por trás. Eu faço questão de refrisar que a equipe que está por trás e prepara o material e corre e vai a madrugada é fundamental para isso acontecer. Mas do lado de cá, enquanto eu e a apóstola, assim, o que veio maravilhoso e saiu. Eu quero fazer um caldo, né, de tudo isso que eu estou falando, porque é o tempo limitado para todos. Poderia falar muito tempo sobre o que foi os bastidores da Alegria. Quero dizer para cada pessoa que está ouvindo essa live agora e pessoas que vão ouvir depois o seguinte: não há situação na tua vida que está alheia aos olhos de Deus. Ele é o soberano Deus que decidiu o que você ia enfrentar. É o Senhor que escolhe os nossos enfrentamentos. E quando Ele coloca diante de você um enfrentamento, a minha pergunta para você é simples: o que você está fazendo com aquele enfrentamento que o Senhor tem te dado? Esse é o momento, quando você está em meio a situações. Nós tivemos muitas pessoas que tiveram lutos, né? Hoje eu acabei de saber de 2 lutos, né? Anteontem tive mais uma perda de pessoas próximas minhas. O que você realmente faz com isso? Eu quero dizer que o texto que mais me encanta nesse livro é o que está na capa, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então, o nosso chamado como cristãos, o nosso chamado como servos, o nosso chamado é alegrar o coração do Senhor. Então, como é que você alegra o coração do Senhor? Você, na palavra, conhece o que o Senhor tem para você. E o que o Senhor tem para nós, como cristãos, é renúncia. Você não faz o que você quer, você não faz o que você acha que tem que ser feito, você não faz o que é o melhor, não. Você faz o que tem que ser feito em renúncia. Às vezes a sua vontade é responder, às vezes a sua vontade é não falar, às vezes a sua vontade é não ir. Então, se você
for um servo e você renunciar e obedecer, esse é o segredo de agradar o coração do Senhor. A palavra de Deus diz: obediência quero e não sacrifício. Então, obedecer não é um sacrifício. Obedecer é um privilégio, é um prazer. Deus não tira os olhos da gente. Ele é totalmente apaixonado por nós. Ele tem um projeto especial a cada dia. Cada respirar da nossa vida tem um propósito do Senhor. Cada dor, cada cicatriz que você traz é permissão do Senhor. Passou primeiro pela caneta dele. Minha pergunta, para finalizar minha fala aqui, é: o que você faz com os seus enfrentamentos? Eu ouvi uma frase, com ela eu vou terminar, de um pastor que disse assim, numa pregação recente na minha igreja: e se o que você está orando para Deus transformar é o que Ele está usando para transformar você? Não. É para pensar. E se o que você está pedindo para Deus, tira da minha vida, é o que Deus está usando para moldar a sua vida, sua personalidade docinha de coco, né? Sua personalidade linda, sua vontade. E se Deus está usando isso? Eu desejo a cada irmão, cada irmã, cada líder, cada pastor, e cada um que vai ouvir essa live depois, seja num leito de hospital, seja numa situação na sua casa de divórcio, de abandono, de doença, de luto, seja num momento de falta de recurso financeiro, seja num momento de solidão, isolamento, olha só, grava no seu coração: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a sua força. Não é a sua alegria. Alegria não é você ficar sorrindo. Alegria não é contar piada. Alegria não é ficar cantando na igreja, que a palavra de Deus diz: chorai com os que choram. A alegria do Senhor, ela se manifesta no dia da angústia. E a palavra de Deus diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o convite que Deus tem para nós como igreja nesse tempo de transformação do nosso país, transformação nos roteiros eclesiásticos, nos núcleos familiares, né, famílias esfaceladas. A pandemia não foi nem o problema foi o que sobrou da pandemia. Minha palavra para você é: alegre-se no Senhor, porque a alegria dele é a sua força. Levante-se e faça o que tem que ser feito. Transforme-se e Deus transformará o que Ele tem para você. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigada. Que seja uma bênção esse momento para todos nós e para os que vão assistir. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais gostaria de compartilhar conosco o que Deus tem falado com você? Como foi para você esse capítulo 7? O que o Espírito Santo falou ao teu coração? Amém. Apóstolo, eu quero falar. Boa noite. Amém. A todos. Deus abençoe a vida de cada um que está aí nos assistindo. Né, que a alegria do Senhor contagie a sua vida. Antes de eu falar do 7º dia, do descanso do Senhor, eu gostaria de voltar um pouquinho aí no comecinho do livro, no meio do livro, aonde fala sobre o jardim. E é muito interessante porque assim, eu e a apóstola compartilham a mesma coisa de não saber cuidar do jardim, de deixar as plantas morrerem. Eu consigo matar boldo, ninguém mata boldo, gente. É incrível isso, né? Mas eu comprei uma planta, um hortelã, né? Muito bonito, veio no vaso lindo. Só que eu não sabia que tinha que regar todo dia. E no 3º dia, ele estava murcho, caído no chão, e eu fiquei: não acredito. Isso dá no meio do mato também, e eu consegui matar essa planta também. E eu fiquei desesperada, e eu fui pesquisar, e eu vi que dava para ressuscitar aquela planta. Falou assim: coloca muita água, muita água. E eu fiquei assim, um tempão daquele dia colocando água. E depois de acho que umas 3 horas, assim, ela começou a viver de novo, sabe? A ter vitalidade. Assim. E lendo o livro, depois disso eu comecei a ler o livro, porque eu não tinha lido ainda. E eu falei assim: poxa, não é... E agora todo dia eu tenho que colocar água, né, nesse hortelã, né?
Aí, o que acontece? Eu lendo o livro e fui me identificando ali com cada passo que a apóstola estava falando e fui trazendo isso para o cotidiano da nossa vida. E, assim, não só o jardim das nossas flores, das nossas plantas, das nossas hortaliças, mas também da nossa vida, né? O jardim do nosso casamento, da nossa vida familiar, né? O jardim da nossa vida como igreja, como sociedade. Então, assim, precisamos nos esforçar, ter uma disciplina para manter os nossos jardins bem saudáveis, né? E muitas das vezes o dia a dia, as situações nos levam a não fazer isso, né? E acaba que alguma planta ali vai acabar morrendo, vai acabar murchando e perdendo a vida. Então, nós precisamos nos esforçar mais, né? Ter, assim, mais disciplina, né? Na nossa vida como um todo, né? Porque o nosso cotidiano é corrido. Hoje em dia a vida é muito rápida, tudo é muito rápido, né? E a gente acaba fazendo as coisas de qualquer jeito, né? De por cima. E a gente precisa parar e olhar e dar mais atenção, né? para o nosso jardim. Né? Amém. Eu peguei muito isso. E o interessante sobre o 7º dia, o dia do descanso do Senhor, que é uma parte que também trabalhou bastante em mim, a dificuldade de descansar nas coisas, em tudo, até mesmo em Deus. Só que essa semana Deus trabalhou bastante com a situação da minha sobrinha que está na UTI e tudo. E naquele dia, na quarta-feira, eu entendi bastante sobre o descanso do Senhor, porque até mais ou menos umas 4 horas da tarde eu estava muito desesperada, porque basicamente a criança quase sem vida, né? E desespero e tudo. Aí a apóstola me ligou, a gente orou tudo, e ela falou assim, ouve Deus, vê o que Deus está falando. E eu parei e comecei a ouvir o que Deus estava falando. E Deus estava falando conosco, falando que ela era luz em meio à escuridão. E o Senhor pôde me mostrar anos ao redor do bercinho ali onde eu estava no hospital. Naquele momento onde ali a minha mãe estava em desespero, eu senti uma paz, eu descansei no Senhor. Aí eu entendi o que é descansar no Senhor. Quando você está num momento de tribulação, num momento de desespero, mesmo nesse momento, Deus é maravilhoso, porque mesmo nesse momento, mesmo você não tendo nenhuma notícia boa, nada que possa te animar, o Senhor te faz descansar, te traz paz. E isso é maravilhoso. E não só nessa questão que eu vivi nessa semana, mas eu acho que nós precisamos aprender mais a descansar no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém, querida, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Shalom a todos. Shalom, pastor. Eu consegui enxergar ele em meio da situação adversa aí, como a dona Etienne falou, né? Nós temos que continuar convicto na nossa fé. Tem uma frase no livro, não sei se está no dia 6 ou 5, a qual a senhora diz assim, a minha mãe está hospitalizada e eu estou escrevendo essas linhas. Coisas que só quem viveu isso com a senhora que consegue tirar um grande ensinamento, né? E as pessoas que vão ler também esse livro, é algo tão maravilhoso, apóstolo, que nós conseguimos sentir a presença do Eterno só de ler o livro. É algo tremendo, entendeu? E no meio da situação adversa, nós temos que continuar convicto na nossa fé, continuar convicto na nossa esperança. Por quê? Fiel é aquele que nos fez a promessa, né? Se a notícia fosse a pior, nós continuaríamos convictos. Por quê? Porque foi Deus que nos fez a promessa. Se Deus resolvesse levar a sobrinha da pastora Tati, fiel é Deus, porque Ele fez a promessa, né? Então, nós temos que estar aqui alegre. E como disse a dona Etienne aí, estar alegre, né? Nós cantamos hinos de louvor. Estar alegre é nós termos paz conosco, né? É nós estarmos no meio de uma prisão a qual o Senhor está conosco, diferente daquela prisão a qual nós estamos subjugados pelo pecado. Olha só que tremendo.
porque eu me lembro bem que quando a senhora mandou o áudio pedindo oração, né, nós também estávamos enfrentando uma situação tremenda, só que Deus já havia colocado no nosso coração que nós deveríamos estar alegres e contentes, porque quem estava no posto conosco era Jesus. Amém. Não era o adultério, não era o pecado, não era a fornicação. Quem estava conosco na cova, quem estava conosco no deserto, era o eterno. Aleluia. Nós não estávamos presos, nem aprisionados, nós estávamos livres. E foi a partir daquele momento, né, a senhora enfrentando toda essa situação aí adversa, juntamente com nós, com cada um tendo a sua situação adversa, o Senhor começou a colocar a alegria dentro do nosso coração. Né? Começou a colocar convicções dentro do nosso coração, que em meio à situação adversa, nós temos que continuar adorando o Eterno. Por quê? Porque o fiel é aquele que nos fez promessa. Né? Diz assim, né, Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Né? A alegria. Então nós temos que trazer essa alegria ao coração do Senhor. Porque na nossa força, na nossa pouca força, mesmo diante de toda tribulação, nós temos que nos mostrar alegre diante do Senhor. Né? E quando ele passou pelaquela situação adversa, ele perguntou, né, por que você está aí com seu semblante caído? Você vê que coisa? Então, o que o Eterno tem olhado para nós e perguntando por que você está com seu semblante caído? Esse Neemias, ele teve audácia, ele teve ali o discernimento de não se apresentar ao rei humano a tristeza dele. Nós temos que também ter essa mesma convicção de fé, de nos apresentar ao Eterno com o nosso coração alegre, sabendo que ele nos fez a promessa e que ele é fiel. Porque o Sagrado vai nos dizer que ele não é homem para mentiras, nem filho do homem para ser repetido. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Antes de eu passar para o próximo aí, eu queria só ler um pedacinho que eu escrevi. Nos primeiros dias que eu estava lendo o livro, eu escrevi aqui, na hora que eu estava lendo, o que eu estava aprendendo com o livro, eu estava escrevendo, né? Valorizar cada dia que Deus nos dá, pois os dias são presentes de Deus, e Deus dá presente dentro do presente, e isso você fala isso lá no livro, né? O livro nos faz repensar valores. Eu mesma estou repensando tudo, valorizando dias, horas e minutos, pois o tempo é precioso. Amém, querida, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada aí por compartilhar, queridos. Etienne, pode falar. Você disse que a gente podia falar alguma coisa a partir do que alguém disse. E o que o pastor, aí, esposo da pastora Tatiana, falou, me fez lembrar que durante a construção desse livro, várias e várias vezes a gente tinha visão de anjos enquanto escrevia. É verdade. Várias. A gente fazia às vezes de madrugada, então era muito boa a visitação ao nosso redor. Eu tive essa expectativa, a apóstola viveu isso também do outro lado. Eu creio que a Duda, que está aí nos bastidores acompanhando a equipe, deve ter experimentado esse tipo de momento também. Então, essa sinergia de quando você está fazendo alguma coisa, o Senhor envia realmente os anjos dele, e você ter a possibilidade de percebê-los e você descansar, é incrível. Verdade. Amém, amém. Apóstola Sara. Aleluia, gente, olha, eu ficaria horas ouvindo todos vocês. Etienne, pastor, vocês são, meu Deus, mas uma das coisas que tem me chamado bastante atenção dentro desse capítulo é que Deus, ele sendo bom e nos dando coragem. Eu sou suicida. Tentei suicídio quando eu tinha 22 anos. E como a Etienne falou que a aparição de anjos, o próprio Deus veio conversar comigo e ele disse: você não vai morrer. E você tem uma missão específica. E esta missão é minha e eu sou Deus. E dentro disso, olha só o que é que eu encontrei aqui, dentro desta bondade que o Senhor nos dá uma coragem fenomenal.
bondade valente que não permitiu que Jesus retrocedesse diante de todo o processo doloroso. Porque, como a própria Etienne disse, o próprio processo doloroso é o que Deus vai usar para te colocar dentro daquilo que você precisa realizar como propósito ou como projeto na Terra. Então, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, aquele processo de meses de UTI, aquele processo de dores tremendas, me trouxe exatamente a esse processo, a esse projeto, a esse tempo que nós estamos vivenciando. Um Deus de novidade que resgata nossas migalhas e transforma em uma grande vitória. E um testemunho para muitos outros. É formidável isso, porque conversando com a apóstola Kátia e orando pela mãe, a mãezinha dela, que é um doce, uma flor, uma bênção dos céus, realmente a gente vê o impulso dessa firmeza da fé, que nos faz repensar e reacender que mesmo a dor, ela pode nos trazer objetivos muito intensos. E aquilo que a Etienne também disse, o Senhor escolhe nossos enfrentamentos e, a partir deles, nos revela seus projetos mais profundos. Exatamente esses desafios que vai nos trazer, como alguns de vocês também falaram aí, e o principal de tudo isso, que marcou a minha vida e que marca o meu ministério, que foi dito: obedecer é um privilégio dentro de tudo o que iremos realizar. Com Deus, Deus usa aquilo que poderia, para Ele exatamente, nos tirar do foco, mas Ele nos coloca através da nossa obediência. Deus falou graças muito. A Deus. Obediência. Amém, querida? Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Coisa linda, né? Obediência no descanso, né? Estamos aí, pastora Cleusa, fique à vontade. Então, eu queria primeiramente, né, graça e paz a todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo e vendo, né? Amém. E parabenizar a apóstola Kátia por esse livro, né? A alegria, muito lindo. Amém. A mensagem condiz com a capa, né? Que ficou muito linda mesmo. Amém. É uma mensagem que realmente transforma. E você que não adquiriu ainda, venha, adquira. Adquira, que você será muito abençoado. Nós fomos abençoados. E eu gostaria de destacar aqui algumas coisinhas que falaram comigo, a palavra do Senhor. Aqui logo no início tem um versículo que diz, quando Filipe fala para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus falou para ele: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. E também muitas vezes se passa conosco também. Nós conhecemos, nós dizemos conhecer o Senhor, mas quando nós passamos por tribulações, muitas vezes nós recuamos. E nós achamos que Deus não está se importando conosco. E isso não é verdade, né? Porque realmente o Senhor, Ele se importa conosco. O Senhor está atento a toda situação que se passa, o Senhor está presente em nossas vidas. Também aqui na página 74 tem um versículo que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí, quando eu estava lendo, aí me veio à mente uma coisa que me aconteceu há muitos anos atrás, quando eu ia passar por uma cirurgia. Era uma cirurgia simples, mas eu teria que tomar uma anestesia geral. Eu estava internada. E eu estava bem, né? Estava internada, tinha uma senhorinha que estava lá internada no mesmo quarto comigo, e eu comecei a orar em línguas, eu estava bem. Mas quando eles me chamaram para ir para a cirurgia, antes disso, vinham os médicos, conversavam comigo, perguntavam como eu estava. Eles queriam ver como estava o meu psicológico, né? E realmente eu estava bem, porque eu estava em comunhão com o Senhor. Eu orava em línguas, eu falava com o Senhor.
Mas quando eles vieram e me colocaram na maca, aquela senhorinha falou assim para mim, vai com Deus. Eu pensei, hã? Vai com Deus? Aí eu, de repente, veio aquele medo, bateu um medo dentro de mim. Aí eu deitada, eu fui, e o hospital era grande, né? E eles me levando pelos corredores assim, eu olhando para o céu, eu falei, meu Deus, esse medo que tal? Eu estou indo, será que eu vou voltar? Será que eu estou indo para Deus ou eu estou indo com Deus? Aí eu comecei a orar em línguas. Aí eu comecei olhando assim, eles me levavam por aqueles corredores, descia, entrava no elevador, e não parecia que era uma eternidade chegar na sala de cirurgia. Mas aí eu comecei a orar em línguas, e de repente veio um cântico no meu coração que as igrejas cantavam, né? Que diz assim, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, que parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Que lindo. E o Senhor falando comigo, e veio o coro, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Só que aí eu já comecei a cantar. Começou a fluir esse cântico dentro de mim, e eu, passando por aqueles corredores do hospital, eu comecei a cantar alto. Eu ia para a sala de cirurgia cantando que o Deus do impossível não desistiu de mim. E quando eu estava lendo esse livro aqui, quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu estava em paz, estava tranquilo. Se Deus estava comigo, estava bom. Se eu estava indo para Deus, estava ótimo também. Mas aqui na página 75 do livro, a apóstola Kátia, ela colocou aqui que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Né? Em João 10:10 diz isso. E tem uma frase aqui que ela destacou, quando o ladrão vem, o rei já chegou muito antes. Então, o ladrão veio e lançou medo dentro do meu coração. Lançou a insegurança, né, a dúvida de que eu estava só. Mas o Rei Jesus já estava lá. Aleluia. E esse rio de águas vivas começou a fluir de dentro de mim. Eu comecei a orar em línguas, eu comecei a cantar, e eu comecei a adorar, e o Senhor se manifestou. E é assim na nossa vida também. Nós temos que conhecer esse Deus que sempre está presente na nossa vida. Em todos os momentos. Na alegria, na dor, essa alegria Ele quer fluir. A alegria do Senhor é a nossa força mesmo, em todo o tempo. Aleluia. Amém? E Glória. é isso que eu recebi do Senhor aqui, me fez lembrar as bênçãos do Senhor. E saiba, você que está me ouvindo aí, talvez passando por uma situação, o Senhor é presente. Ele não desistiu de você. Nosso Deus está sempre conosco. Ele diz, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E é pensamentos de bem e não é de mal. O Senhor, Ele nos quer bem. O inimigo quer nos enganar, dizendo que o Senhor não se importa conosco, mas Deus se importa sim. Os pensamentos que Ele tem são pensamentos de bom. Pensamentos bons. Ele quer manifestar a bondade dele, a grandeza dele na nossa vida a cada momento. Amém? E deixa esse rio que está dentro de nós, esse rio vivo aí fluir, porque mesmo diante das dificuldades, essa alegria vai brotar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, acho que eu vou pegar a carona aqui, né? Depois de 3 dias que a Cleusa foi lá, e aí Deus devolveu ela para mim. Aleluia. E Deus sabia quanto eu precisava dela para prosseguir, né? Minha amada, eu conversei com você aquele dia sobre assim, quanto o livro que Deus te orientou para escrever, como eu gostei, né? Amém, gostei pastor. muito. Eu acho que é o Cantares 2. Cantares 2, só que não é do Salomão agora, é da Salomoa. O
Kátia, eu posso cantar? Por Eu posso favor, falar o que eu quero falar do livro cantando? por favor, que Deixa eu ver se... honra. Eu não sei se vai... Pessoal, esse aí é o pastor Vilmar. Bênção de Deus. Ele é pastor, ele é mestre, ele canta, ele é escritor. Quantos livros, pastor? Conta aí pra gente. Quantos livros já escritos? 10. Olha só, gente. Olha só. Eu comecei escrevendo livros de ensino. Escrevi vários livros de ensino da palavra. Inclusive tem um que é muito interessante, que é a Agenda de Deus, né? O pessoal às vezes pensa que é uma agenda mesmo, mas é um livro de ensino. Eu falo de 3 agendas neste livro: a agenda de Deus, a agenda do homem e a agenda do inimigo. E é a gente que tem que escolher em que agenda a gente quer andar. A agenda de Deus, para cada um de nós, está entre o Gênesis e o Apocalipse. Aleluia. E também agora, há uns 3 anos atrás, a gente escreveu o Como Vencer os Gigantes da Alma. Nós trabalhamos juntos lá na Expo Cristã de 2018, né, Kátia? Verdade, verdade. E agora a gente, de 3 anos para cá, Deus tem nos orientado a escrever contos evangélicos. De repente, essa coisa veio muito forte no meu coração, de escrever contos, e o intuito é alcançar pessoas que às vezes você chama para vir a um culto, chama para vir à igreja, a pessoa a pessoa foge. Então, quando eu comecei a escrever os contos, a orientação que o Espírito Santo derramou dentro de mim é que se eu conquistasse as emoções das pessoas através de uma história fictícia, eu teria um acesso para o interior dela. Então, em cada conto, a gente deixa uma mensagem do Evangelho e tem sido bom, tem dado frutos. E agora, mais recente, nós estamos trabalhando com desenhos animados também, Kátia. Foi uma coisa que Deus derramou dentro de mim. O inimigo tem atacado muito, o inimigo tem atacado através de desenhos animados o coração da criança, muita imoralidade, muita sujeira, muito envolvimento das trevas através de desenhos animados. Então eu comecei a sentir o peso no meu coração de fazer um trabalho para alcançar o coração das crianças. E então nós começamos a trabalhar isso, e é interessante que nasceu no meu coração duas palavras gregas para colocar o nome dos meus 2 personagens principais, que eu trabalho através de 2 pardais, né? Um pardal mestre, eu coloquei o nome de Macários, que significa bem-aventurado, é a palavra grega para bem-aventurado, que está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, e a palavra merinal, que está em Filipenses 2,6, quando diz não estejais inquietos ou ansiosos, é a palavra merinal. Então ele é o discípulo. E nós estamos aí já com 2 desenhos, se as pessoas puderem assistir aí, nos ajudar a divulgar. O Macários é com K, né? E é só digitar lá no YouTube As Aventuras de Macários e Merinal e você já encontra o canal deles. Glória a Deus, pessoal. Olha aí. Assista, divulga, porque é bênção de Deus, viu? Só um minutinho, até pedir aí com o pessoal de produção aí nessa hora. Para mim, tem uma informação que a nossa chamada termina em 3 minutos. Se por acaso terminar aqui a chamada, nós enviaremos novamente o link aí e retornaremos, tá bom? Então, você que está conosco, fique ligadinho aí, se por acaso isso acontecer, voltaremos em seguida, tá certo? Para a conclusão dessa live. Pastor. Pois é, Kátia. Tem um ponto aí, bem no início do 7º capítulo, quando você fala que você convida as pessoas para dar uma espiada na Terra Prometida.
e depois você começa a comparar o fruto daquela terra com os atributos comunicáveis de Deus, né? Como bondade, paciência e outros mais. E sempre me encantou esse versículo da Bíblia, que está em Números e também em Deuteronômio, quando eles vão até o val de Escol. Eu vejo o val de Escol como a nata da terra prometida. A nata. E você vê, eles vão e 2 homens para trazer um cacho de uva. 2 homens colocam esse cacho de uva numa vara. Tá faltando. Estamos ao vivo? Sim, Amém. Estamos? sim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos de volta aqui com você. E já já o pastor Vilmar estará cantando aí, abençoando a nossa vida nessa tarde, nessa noite de sábado, viração do dia. Pode falar, Etienne. Enquanto ele não volta, eu queria fazer um pedido, tenho certeza que todo mundo vai concordar. Eu queria ouvir se você fala ao final um pouquinho, ou agora, não sei, sobre o Shemitah mesmo. Nós estamos no Shemitah, é também o ano de Rosh Hashanah, nós também tivemos o Yom Kippur, essa junção de 3, né, que a gente sabe que é um decreto. Verdade. E você falar, né? A gente Amém. está por favor. Amém. Estamos realmente aí num momento muito... E o Senhor, com a graça que Ele tem de nos contar os seus segredos, de impartir, né? Eu penso assim, sabe, hoje, por exemplo, estamos aqui falando sobre o descanso e eu estou aqui prestando atenção em cada um de vocês, porque o Espírito Santo está falando algo através de cada um de uma forma tão linda, né? E eu estou aqui coletando mesmo o que ele está falando através de cada um de vocês. Tão privilegiada. É verdade. E assim, neste sábado, nesse dia do descanso em que estamos aqui, essa tem sido a minha oração nos últimos tempos. Senhor, revela-nos o descanso, revela-nos o descanso. Quando a gente fala, né, de semanal, né, nós falamos aí o 7º dia, quando nós falamos individualmente, né, nós temos que ter esse dia do descanso. Quando nós falamos da terra, nós falamos de Shemitah, é o descanso da terra de 7 em 7 anos, não mais aí falando de 7 dias, mas de 7 anos. Mas quando nós vamos lá para de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o descanso do Senhor sendo falado, nós vemos, e assim, né, a gente sabe que tem aí uma controvérsia grande ao redor disso também, né? Vamos guardar o sábado, não vai guardar o sábado, quem guarda o sábado, quem não guarda o sábado, mas eu gosto demais de pensar naquele dia em que Jesus estava andando com seus discípulos e eles estavam com fome e era um dia de sábado e Jesus diz assim, olha, vai lá e libera eles para pegar espiga, né? E aí eles pegam e debulham aquela espiga e começam a comer, né? E aquilo era um ato profético, era uma mensagem poderosa sendo liberada, o reino de Deus vos é chegado, né? Ele fez e por isso eu posso descansar. E quando a gente está falando de Shemitah, que é o descanso da terra de 7 em 7 anos, nós vemos grandes agravos na terra inteira por não observar esse descanso, mas vemos também grande redenção na terra nessa época. E nós estamos aqui dentro de um
Shemitah, nós estamos aqui dentro de um tempo que Deus fala desse descanso sobre a terra. E estamos aqui hoje, né, vocês, meus amigos, nesse dia, falando do 7º dia. A minha oração, Espírito do Senhor, nos revela isso, porque é muito mais do que um dia, é muito mais do que uma estação, é muito mais do que isso. E que nós possamos receber, sabe, debaixo de muita graça do Pai, revelar para a gente, impartir dentro de nós esse descanso com letra maiúscula, eu falo, quando você está numa jornada, e aí tá chegando, e aí quando você chega, né, você chegou, aquela ansiedade do caminho saiu, você chegou no destino, e agora, o que fazer, né? Então, nesse tempo em que no calendário de Deus é hora de descanso na terra, ótimo, chegou este tempo, como é que nós estamos vivendo? Chegou esta hora, chegou este sábado, como que estamos vivendo? Chegou o descanso do Senhor. A Etienne falou aí de festas que estão, né, também estamos dentro delas aí, Yom Kippur, festa também dos tabernáculos. Chegou este tempo, o que fazer, né? Uma das minhas orações é que nós recebamos realmente colírio para os nossos olhos nesta hora, para que, assim como quando chegou o tempo da visitação de Jesus para Israel, alguns creram, outros não creram. Alguns estavam diante dele e não sabiam o que fazer. Alguns diante dele negaram. Alguns diante dele creram. O que estamos fazendo diante deste tempo, que é muito mais do que um dia, do que é muito mais do que um período na Terra, né? Esse Deus presente entrando nos nossos calendários e dizendo, eu estou aqui, o que você faz? Né? Mas vamos lá, vamos ouvir mais um pouco o pastor Vilmar, que estava aí prontinho para cantar, e nós queremos ouvir, amém? Que você nos convida para dar uma espiada na terra, né? A terra que manda leite e mel, e gostei muito da comparação que você fez dessa terra com esse descanso, esses atributos comunicáveis de Deus que você coloca comigo, tudo tão interessante. E aí eu queria fazer um comentário para você e para todos aqui cantando, né? Amém. Sei que o meu deserto já está chegando ao fim. Hoje eu avisto a terra prometida a mim. Terra de vales e montes, terra de rios e fontes, terra fecunda que mana leite e mel. Eu sinto o aroma das vides que exalam o vale de Escol. Seu fruto abundante comprova que Deus é fiel. Sei que ainda há muitos gigantes em posse desse monte que o Senhor me deu, mas não desistirei da minha herança. Fiel e verdadeiro é quem me prometeu, e quem me prometeu foi o Deus vivo, e Ele não é homem para mentir. Tudo que prometeu, guardo comigo, pois sei que há seu tempo. Ao longe eu avisto a terra prometida a mim, terra de vales e montes, terra de rios e fontes, terra fecunda que mana leite e mel.
aroma das cinzas, exala o vale de Escom. Fruto abundante comprova que Deus é fiel. Eu sei que há gigante nessa terra, mas eu não vou desistir da minha herança. O Senhor me prometeu, então eu posso ficar firme na palavra, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Uau. Kátia, minha amada, você foi muito orientada pelo Espírito Santo ao fazer esse livro totalmente fundamentado nas Escrituras e para um tempo, é uma palavra para um tempo específico, para esse momento, e de uma maneira muito, como eu brinquei aquela hora, é um Cântico 2, é Cantares 2, né? E eu gosto muito desse estilo. Achei que você foi muito feliz, o Espírito Santo encontrou seu coração bem aberto e sensível para com as impressões que ele jogou dentro de você. Você interpretou isso, seu coração interpretou essa mensagem que o Espírito Santo lançou dentro de você, e o resultado foi esse livro que nós recomendamos para todos, porque é um livro que todos deveriam ter lá, um livro de cabeceira, não para ler uma vez só, mas para estar sempre olhando e se alimentando dele, porque é Bíblia pura, né? É Bíblia revelada aqui para a gente. Então, um abraço, viu, querida? Amém, pastor. É um privilégio grande fazer parte da sua amizade. Amém, pastor. Amo vocês. Muito, muito, muito. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí também com os pastores Kátia e João de Mirassol, pastor Bruno. Gostaria de saber um de vocês aí, que conta pra gente o que Deus tem falado com vocês aí nesse 7º dia, 7º capítulo, 7ª semana de jornada. Amém. Shalom a todos, né? É um privilégio para nós, né? Estarmos juntos aqui. E falar desse livro é falar de vida, que me chamou a atenção nessa jornada toda, que me fez parar para pensar bastante. A semana que fala tolerância com o jardim, né? Também da gente estar ali e o cuidado, o tolerar, o realmente entender o propósito do jardim, né? O conhecer esse jardim, conhecer, né, aquelas pessoas que a gente convive, né, que tá lá. E isso despertou, né, no meu coração de verdade esse ponto, né, de conhecer, de cuidar, né? Porque às vezes a gente está ali, né? Estamos ali, estamos acostumados com as pessoas ali, acostumados com aquela rotina, e às vezes a gente não se atenta para a importância, né, daquela presença daquela pessoa ali. E enquanto a gente estava aqui compartilhando, saltou ao meu coração uma memória, né, de que bem no comecinho do livro, quando a pastora fala dos montes, né, dos montes se abalando e tal, e o versículo do Salmo 121, passei por uma experiência, né, de onde eu estava operada, tinha tido o João Nicolas, né, meu filho que hoje tem 10 anos, ele estava com 45 dias e devido a complicações, devido a excesso de anestesia, que eu vim só saber essa causa depois, eu tive uma cardiomiopatia e até, né, eu fiquei internada, mas veio a minha memória que no dia da internação, eu lembro que era 6 horas da tarde, né, quando eu deitei na maca da UTI, me deparei com o relógio, vi que era 6 horas da tarde e esse era o texto que eu tinha na mente, porque a sensação que eu tinha de verdade era a sensação de não saber o que ia acontecer e eu não tinha certeza se eu voltava dali, né? Porque algo que marcou muito foi, né, que meu marido foi me visitar e chegou, eu estava na UTI e ele parou na porta e a única coisa, eu olhei ele na porta, ele olhou para mim e eu vi o relógio, era 6 da tarde e a única coisa que eu tinha na cabeça era o Salmo 121. Eu recitava esse salmo, eu não sabia o que estava acontecendo, eu via lá colocando aquele monte de aparelho, eu não sabia
mas esse era o salmo que eu tinha na mente, né? E quando a gente estava aqui compartilhando, o Espírito Santo trouxe isso muito forte no meu coração. E louvado seja Deus, né? A alegria nasce. E também lembrar que nesse tempo, né? Também nunca tinha tido, né? Já até comentei com a apóstola que eu não tinha habilidade alguma com planta, né? Esquecia também de regar muita água, outras água nenhuma, e de repente, quando eu lembrava dela, as plantas tinham morrido, né? Mas já fazem 2 anos, mais ou menos, que o Senhor me dá o privilégio, eu digo que é um privilégio, né? De cuidar de plantas, né? Hoje eu olho aqui, tem algumas, já consigo fazer mudinhas, já consigo ter flores novas, né? Outro dia ainda falei para a pastora, eu tenho uma alegria aqui, né? Eu tenho uma alegria aqui no jardim de casa, né? E no outro dia eu comentei com ela, como é que tá a sua aí? Porque a minha não para de florir, né? Então, e de verdade, né? Entender que a alegria nasce. Aproveitando, foi a pastora que me deu alegria. É verdade. O vazio veio dela. É isso aí. Compartilhamos dessa alegria, né, pastora? Né, a gente nem imaginava, né, que nasceria assim algo tão grandioso, né, da parte de Deus, né? Quando a gente entregou aquele vazio, né, o Senhor já tinha sonhado com algo muito maior, né? Que era a realização desse livro e esse tema, e ela na capa, lindíssima, né? Louvado seja Deus por tanta perfeição, né? Louvado seja Deus por tanta perfeição. E assim, ler alegria, estudar alegria, fazer essa jornada é algo muito gratificante, né? Do coração de Deus para cada um de nós, né? E nos leva a refletir sobre muitos pontos, né? Coisas simples como conviver, né? O dia a dia, né? Coisas que de repente passava de verdade batido, né? Aos corações devido à rotina. Mas louvado seja Deus, o Senhor nos traz para valorizar o que realmente é importante, né? O Senhor nos traz para cuidar, né, das flores que Ele nos tem dado, né? O esposo, os filhos, né? E louvado seja Deus, né? De um diagnóstico, né? Que eu seria uma cardiopata, que eu tomaria remédio para o resto da minha vida. Louvado seja Deus, em 6 meses eu estava de pé. Em 6 meses eu estava cuidando da minha casa, cuidando do meu filho de novo, e para a glória de Deus já se passaram 10 anos e eu não tomo nenhum medicamento, não tomo nenhum remédio, o Senhor me deu um novo coração, né? E eu acho muito interessante, né, que quando a gente canta aquele hino, vamos adorar a Deus, né? E aí tem o coro da canção que diz, né, Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo. E eu falo que essa é a canção da minha vida, porque literalmente Deus trocou meu coração por um novo, né? Porque um coração que tinha dilatado, né? Que eu não conseguiria. O Nicolas tinha 45 dias e quando a médica me deu alta, ela disse que eu não poderia pegá-lo, não poderia cuidar dele, como de fato por 6 meses eu não pude, que eu não teria qualidade de vida alguma. Mas aqui estou trabalhando para o Senhor, trabalhando, né, fazendo todas as minhas atividades, cuidando de 2 filhos, cuidando da casa, e louvado seja Deus por tudo isso, né? E aí no ano passado a gente também teve uma dificuldade, né, onde por esse excesso de líquido anestésico, tive também uma catarata medicamentosa que tomou os 2 olhos, né? E por 3 meses eu fiquei sem enxergar nada. Mas era muito engraçado que quando falar de alegria também é falar desse tempo, porque a gente aqui teve de Deus a graça de levar as coisas com muita leveza, né? Era copo que quebrava porque você não enxergava para pegar o copo, era tropeçar, a gente ria de tudo, né? Nós 4 aqui, nós subindo no púlpito para pregar, né? E era muito interessante, tipo assim, não estou vendo ninguém, mas a palavra de Deus sempre esteve no meu coração e eu nunca deixei nem um dia sequer de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mesmo sem enxergar nada, né? Deus deu habilidades, colocava a Bíblia em áudio, as crianças ajudavam, enfim, aqui estou, e louvado seja o Senhor, a alegria nasceu, mesmo em momentos de dificuldade, né? Então a gente conversa hoje, né? E outra coisa assim para encerrar,
a pastora fala no 7º dia, né, quando ela ora e diz que está há tanto tempo com o Senhor, mas o Senhor diz que ela não está, né? Você está, né, tanto tempo, e o Senhor responde dizendo, você está comigo, né? Eu estou com você, mas você não está comigo. E isso também me chamou muita atenção, porque às vezes a gente caminha achando que está caminhando, né? Achando que está ouvindo tudo que Deus quer dizer, mas para vermos a alegria nascer, a gente precisa estar com o Senhor, né? Aliás, o Senhor precisa estar conosco, presente, né? Não só estarmos com Ele, mas é um relacionamento. Eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo, né? Para que essa alegria seja completa, para que essa alegria do Senhor de verdade, ela seja a nossa força. É isso, falar de alegria é falar de tudo isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, está gostoso demais. Temos aqui ainda o pastor João, pastor Bruno, queremos muito ouvi-los, e agora, assim, né, logo estaremos já encerrando, mas não podemos deixar de ouvir esses dois amados de Deus aí, e aquilo que o Espírito Santo tem falado aos seus corações, tá bom? Vamos, dentro de um tempo breve, já estaremos encerrando, mas queremos ouvir o que o Espírito Santo tem falado aí com vocês dois, por favor. Amém. Bem rápido. Shalom a todos, paz seja convosco. Amém? Amém. Sabe que é um motivo de muita alegria a gente estar aqui, né? Juntos participando nessa live, que realmente pode alcançar muitas pessoas, muita gente. Isso é o propósito de Deus. Amém? Eu creio assim. E falando um pouco da Kátia, né? Vocês têm noção, ela foi para o hospital com 8% de vida. 8%. E Deus realmente fez algo, agora ela falou, sobrenatural. Porque teve um dia seguinte, quando eu fui visitar ela, na UTI, ela estava sentada assim, né? Aí teve eu estava para entrar, estava ficando em pé para entrar assim, né? Na UTI, aí fecharam a porta, correndo, falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? Morreu alguém. Alguém partiu. Eu falei, misericórdia. O estado dela estava bem grave, né? E o médico tinha falado para mim e para o pai dela, o pastor Antônio, falou assim, ó, o caso dela, a gente vai aplicar algo, falou desse jeito, né? Vai aplicar uma droga nela, só Deus sabe. Só depois que a gente vê. Aí depois eu tava para entrar, fiquei em pé assim, já, ó, senta aí que você vai entrar. Aí faleceu alguém, falei, meu Deus. Mas eu fico muito alegre porque o Senhor, eu ali orando, buscando, eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, a gente estamos aqui na tua presença e falando também do livro sobre a alegria. E realmente a gente tem tido muita alegria, assim, até estudando, buscando algo nesse livro que a apóstola escreveu, algo sobrenatural para nossas vidas. Tem vários fatos, vários pontos aí que ela fala, né, para a gente analisar realmente e ver o que Deus tem para nós, porque o Senhor, ele tem algo sobrenatural. E no 7º dia nós temos, sempre a minha esposa, ela briga, você tem que descansar, eu não paro, né, eu aqui, pulo lá, tal, você tem que descansar, descansa e tal, faz parte de Deus, descansou, ele trabalhou no 7º dia, descansou, descansa, a gente não para, mas e hoje, né, achei até engraçado, hoje, vários amigos, nós trabalhamos com jardim, nós temos uma de jardim, vasos, mesas, e chegou vários amigos nossos hoje, fazia muito tempo que a gente não via. E aí praticamente a gente ficou foi uma hora e pouco ali conversando, e a gente falando sobre alegria, falando sobre o que estava acontecendo, e eu ministrando os dois amigos meus e a Kátia ministrando para as duas amigas, esposa. Inclusive foi a gente que, assim, eu aqui em Mirassol sou um filho da fé meu, os dois. E um ministrando de um lado e eu ministrando do outro. Então, a gente ministrando realmente o verdadeiro amor, a verdadeira alegria que o Senhor nos traz. Como tem acontecido nesses últimos dias, o que o Senhor tem feito. Então, eu comentei alguma coisa sobre o livro com eles
ficou assim, nossa, é verdade e tal, e nossa, apóstolo fala isso aí mesmo. Então eu falo assim, esse livro realmente veio para mudar muito coração, muitas vidas. Então a gente agradece a Deus, agradece realmente que Deus colocou no coração da apóstola ter escrito esse livro para abençoar muita gente. Apóstolo, Deus abençoe, que Deus realmente guarda, ilumina a sua vida, a sua casa, e que nos dê realmente, nos dê muita alegria, né, de escrever vários livros, a gente está aprendendo e passando para muitas pessoas e ganhando almas. Amém? Deus abençoe a todos. Mas o tempo está meio corrido, né, a gente também vamos correr aqui. Deus abençoe a todos os pastores aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Bruno, fala conosco. Falo sim, gente. Bom, gente, o que Deus tem falado assim bastante comigo, que falou também, que chama muito a atenção, né, nesse capítulo 7, foi esse versículo que diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Isso aqui, essa parte quando ele diz assim, ó, que fique convosco, né, que significa assim, ele vai fazer uma morada, um lugar para que você possa habitar. E não existe descanso sem habitação, né? Se existe, assim, descansa porque nós encontramos uma habitação. E isso, assim, sabe, assim, me chamou muito a atenção, porque quando nós encontramos descanso, nós abrimos portas, né, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer, né? Ou seja, quando nós encontramos satisfação, né, Deus traz promoção, né? Então algo assim que me chamou muito a atenção é que, assim, sabe, assim, Deus sempre nos leva para algo maior quando nós encontramos descanso nele, né? Deus sempre nos leva para que a gente viva aquilo que ele tem para nós vivemos quando nós encontramos satisfação com o que nós temos. E aí nisso encontramos a habitação, o descanso, a habitação que o Espírito Santo traz, porque ele não é só aquele que vem e que fica, tipo assim, sabe, assim, longe, né? Ele vem e ele muda o nosso ambiente, né, inteiro, né? A gente vê que ele está perto, né? Algo que esses dias eu estava lá nessa empresa e eu pude viver. E Deus, assim, tipo assim, mostrou para mim, e ele, enquanto, assim, sabe, assim, o meu chefe ia falando comigo, Deus, assim, falou para mim, assim, sabe, assim, onde estão os profetas agora? Olha o que esse homem está, assim, falando, e veja se o que eu estou falando, veja que aquilo que eu estou falando através da boca dele, eu já não falei com você antes. E ele falou assim para mim, assim, Bruno, eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, para confirmar aquilo que eu quero. Né? Quando você encontrou o descanso, né? Quando você, assim, soube, assim, sabe, assim, descansar em mim, né? Eu levo você para aquilo que eu estou fazendo, né? E algo assim fantástico assim, sabe, é o que está escrito também, que, assim, sabe, trouxe nesse capítulo 7 para mim aquilo que está escrito em Salmo 22, versículo 25, diz assim, o meu louvor virá de ti na grande congregação. Né? E algo que eu acho fantástico isso, né? Quando nós esperamos de Deus, né? Que, assim, sabe, eu falo assim, feliz o homem a quem Deus louva, né? E o meu louvor virá de ti, né? E você vê que muitas das vezes nós estamos esperando, né, ser visto de alguma forma, né? Mas só que, assim, aquele que formou os céus e a terra, aquele que conhece cada estrela, que chama cada uma pelo seu nome, e elas se apresentam para ele, ele tem o nosso nome escrito na palma da mão dele, ele não se esquece de nós. Então você vê que é algo, assim, que eu acho, assim, fantástico, a forma que Deus também falou para mim também através desse capítulo também, assim, sabe, assim, Bruno, assim, sabe, assim, quando você vai, assim, viver algo meu, né, a porta de acesso se chama milagre, né? Você pode, assim sabe só que, tipo assim, esperar que todos os outros, assim, sabe, assim, abram portas e te deem espaço, mas não quer dizer que você está vivendo o que eu quero, porque quando eu quero que você viva o que eu quero, né, assim, a porta de acesso se chama milagre, né? E eu falei assim, mas Deus, como assim, né? E ele disse assim, sabe, assim, quando Moisés foi, assim, viver aquilo que ele tinha, para que ele fosse, né, a vida que eu tinha para ele, né, ele precisou ver o mar se abrindo, né?
A mesma coisa com assim, o próximo, depois assim, dele, Josué. A terra estava na frente dele, mas ele teve que ver assim, o mar se abrindo também, né? E vários homens, se você vê, assim, sabe, assim, sempre assim, sabe, assim, nós somos marcados, né, por um milagre dele, né, para que nós possamos viver algo nele, né? E não é muito aquilo que as pessoas podem fazer por nós, mas é aquilo que o Senhor faz. E aí ele falou assim para mim, assim, sabe, assim, aquilo que pensam sobre você, sabe, não muda nada daquilo que eu penso sobre você, né? Aquilo que pensam de você não muda nada daquilo que eu penso sobre você. Eu tenho pensamentos de paz, né, e não de mal, para te dar um fim e o futuro que você espera, né? E foi isso que Deus trouxe para mim nesse capítulo 7. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, pastor, Amém. muito obrigada. Graças a Deus. Queridos, que delícia, que delícia. Eu tenho certeza que a gente daria, né, para continuar. E tenho certeza que cada um de vocês aí falou um pouco daquilo que Deus tem ministrado no coração de vocês, e eu agradeço muito, muito, muito a Deus por cada um de vocês, e estou aqui, né, ouvindo cada um atentamente, desde o primeiro até o final, e ouvir o Espírito de Deus falando na boca de cada um, né, de cada um. E eu quero só, né, nem vou falar mais nada, nós vamos dar o fechamento aqui, mas eu queria falar com vocês que estão aqui conosco agora através do Facebook, várias páginas espalhadas, você que está conosco através do YouTube, eu queria dizer algo para você, nesse dia do descanso do Senhor, nesse dia que nós estamos meditando sobre o descanso. O descanso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso destino, e quem vê o Senhor vê o Pai. Então hoje eu quero te convidar realmente a abrir o teu coração e entrar no descanso do Senhor. E o descanso do Senhor não vai te deixar lá deitado sem fazer nada. O descanso do Senhor não vai simplesmente ser para você um dia em que você naquele dia não faz nada, mas os outros, né? Triste nervosa, de tão nervosa que tá, né? Mas não é? Porque aí não adiantaria nada, né? O que Deus gostaria que você descansasse um dia e nos outros 6 dias você estivesse aí com insônia, né? Com gastrite e com todos esses ites aí, né? Das preocupações. Mas o Senhor quer que você viva 7 dias por semana, 24 horas por dia, no descanso dele. O descanso é uma pessoa viva, poderosa, é Jesus, né? Ninguém enfrentaram, né? Etienne começou bem falando do enfrentamento, e todos aqui falaram de enfrentamento. E como é que nós enfrentamos? Deus tem um tempo para cada um de nós, mas olha, a terra pode estar aí, estamos no meio ainda de uma pandemia, mas queremos viver, não morreremos, mas viveremos, veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. E como viver no descanso? E viver no descanso, eu quero citar a pastora Tatiana, recente aí, com a sua sobrinha, que está ainda hospitalizada e já vai sair em nome de Jesus. Cremos nisso. E assim, na hora do desespero, né, o que Deus está falando? O que Deus está falando? Na hora da situação, o que Deus está falando? Se você encontrar o que Deus está falando naquela hora, esse é o lugar do teu descanso, né? Descansa no que Ele falou, né? E o pastor Bruno repetiu o texto que já foi liberado aqui hoje no final, porque eu pensei os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para te dar um fim e uma esperança. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça a voz do Espírito Santo. É ouvindo que a gente descansa, ouvindo que a gente tem estratégia, ouvindo que nós recebemos as direções do Senhor. E encerrando, usando essa palavra também, não existe descanso se não tiver habitação, né? Então, dentro da habitação, faça do Senhor a tua habitação e você descansa nele, né? Em nome de Jesus, muito obrigada. Etienne, pode falar. Eu não podia deixar passar o momento para relembrar aquele trechinho daquela canção. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Forte, Brasil. Forte, Brasil. Glória a Deus. É isso aí, queridos. Que você entre nesse descanso, né? Apóstola, como que eu entro? Como que eu entro? Deus tem uma palavra viva para você. Deixa eu te dizer onde é que está. Essa palavra pode estar aí na sua casa agora. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala com você. Estamos aqui para exaltar a palavra viva. Deus fala com você. O que você encontrar de Gênesis a Apocalipse, se ele fez, está registrado, ele faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Esse é o testemunho de Jesus Cristo. Ele continua na terra, ele continua falando, ele continua salvando, libertando, curando. É a porta do milagre. O pastor Bruno falou, o acesso é a porta do milagre. Não fica atrás do que o homem pode fazer, vá atrás do que Deus pode fazer. A porta do milagre está aberta para você em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, na quarta-feira que vem, às 21 horas, próxima quarta-feira, 21 horas, estarei no Instagram também, sendo transmitido aqui no Facebook, no YouTube. Você é meu convidado, nós teremos uma noite de testemunhos dessa jornada aí. Vai ser tremendo, vai ter muita coisa legal acontecendo. E você é meu convidado, quero que você esteja lá comigo. Você que tem o seu testemunho, entra lá, digita seu testemunho, conta pra gente. E vai ser uma noite bem gostosa na presença de Deus. Muito obrigada por Duda e toda a produção, toda a equipe que está aqui nos bastidores enquanto nós estamos aqui. Vocês não os estão vendo, mas eles estão trabalhando aqui para que essa live pudesse acontecer. Estivéssemos aí com você, com esse grupo de príncipes de Deus aqui nesse dia. Nosso muito obrigada. Amém. Apóstola, e quem não adquiriu ainda o livro Alegria, é verdade. Manda e-mail para onde? Faz o quê? Muito bom, muito bom. Você que ainda não tem um exemplar, você que está conosco também de alguma igreja local, você pode receber no grupo, você vai pagar um frete só, todo mundo vai receber junto, divide o frete, não dá nada, e todo mundo vai ser abençoado. Você pode entrar no www.vinhastore.com, www.vinhastore.com, e você pode adquirir o seu exemplar. Queridos, tempos difíceis, precisamos espalhar alegria, amém? Vocês todos que participaram da jornada sabem o que eu estou dizendo, não estou falando de um livro, eu estou falando aí de direções de Deus, não é? Para que a gente possa trabalhar com a palavra de forma mais prática, andar com a palavra todos os dias. Não vamos simplesmente nos satisfazer em decorar versículos, vamos viver versículos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, uma ótima noite, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Amém. Para vocês, meus queridos, muito obrigada, cada um de vocês.